Bom, pessoal, então vamos dar início aqui a essa aula para ajudá-los no teste 5, que vai ser feito amanhã. Basicamente, vamos cobrir os assuntos de função de rede ou função de transferência e como lidar com as FCPs de uma determinada equação. Então, nessa primeira questão, ele te dá essa função de transferência g em função do f do h e ele pede para você determinar o fzinho de t. Então, nesse caso, é realmente só fazer a multiplicação, né, do g de s pelo h de s, e aí você então vai fazer 1 sobre 2s mais 7, que multiplica 1 sobre s, e vamos utilizar o conhecimento de frações parciais. Então você nota que é possível fazer dessa forma, e aí para descobrir os valores de A e de B é só utilizar o cover up, então o A vai ser 1 sobre S, com S sendo igual a menos 7 meios, isso portanto vai te dar menos 2 sétimos, e para o valor de B fazemos algo bem similar, em vez de 1 sobre S agora você faz 1 sobre 2S mais 7, fazendo o S ir para zero, então você vai ficar com 1 sobre 7. Bom, sendo assim, eu consigo colocar 1 sobre 7 em evidência, e aí você vai ficar com 1 sobre S menos 2 sobre 2s mais 7. E aqui é importante você tomar o cuidado de não carregar esse 2s mais 7 da forma como ele se apresenta, porque na hora de antitransformar essa expressão, você precisa garantir o seguinte: eu preciso isolar o s com um coeficiente unitário. Então eu faço essa modificação, aí eu cancelo o 2, e agora sim nós conseguimos aplicar a antitransformada sem problemas. Uma forma de você não recair nessa simplificação adicional é você já fazer a simplificação no seu monômio logo de início. Aí você não precisaria fazer essa simplificação que eu acabei de fazer, então o fzinho de t vai ser 1 sobre 7, que multiplica o h de t, só para a gente não ter que dizer que t é maior ou igual a zero. Depois você ainda tem 1, que é a antitransformada de 1 sobre s, menos e menos 7 meios de t, que é a antitransformada de 1 sobre s mais 7 sobre 2. E essa seria, portanto, a sua resposta. Então, você vê que pela função de transferência é possível obter a resposta no tempo de uma determinada função. O próximo exercício, ele envolve uma interpretação. Então você tem um circuito que apresenta como resposta forçada ao degrau unitário h de t a seguinte equação. Então ele te dá a resposta I de t como sendo 10 e a menos 2t e pede para que você determine qual vai ser a resposta do circuito se você mudar a entrada para delta de t. Então, pela teoria de função de transferência, você sabe que o g de s ele vai ser a saída sobre a entrada. Nesse caso, essa função de transferência, como se trata de um mesmo circuito, ela vai permanecer a mesma. Então você pode ter várias entradas e várias saídas correspondentes, é claro, e é isso que vamos utilizar para resolver esse problema, porque ele te dá um par entrada-saída, que seria a saída y de t 10 e a menos 2t com a entrada h de t, e o que você vai fazer é descobrir a saída associada à entrada delta de t. Então vamos antitransformar a nossa entrada y de s, que ela vai ser o nosso ESzão de s, nesse caso é 1 sobre s, né, porque é a transformada de h de t, e na verdade isso era para ser a nossa entrada, não a saída 1. E a nossa saída 1, por outro lado, ela é obtida fazendo a transformada do 10 e a menos 2t. É uma transformada tranquila, né? A essa altura do campeonato é imediato que o resultado dela é 10 sobre S mais 2, e portanto a sua função de transferência G, se o exercício tivesse te perguntado, seria algo dessa forma aqui. Aqui eu preciso fazer a divisão, né? Então vai ficar 1 sobre S, então isso na prática é o 10S, S mais 2. Perfeito. Ele não pede isso, mas é importante que você consiga chegar na função de transferência. Agora, nós queremos encontrar o y2 de s, que vai ser a entrada multiplicada pela função de transferência. E bom, quem que é a transformada da nossa entrada? Basta você transformar o delta de t, que também é bem fácil, vale 1, então vai ficar 1 vezes a função g. Obviamente isso aqui vai dar o próprio g, então para você antitransformar isso aqui eu preciso fazer a decomposição em frações parciais. Então perceba o truque que eu estou utilizando para tornar a minha expressão estritamente própria. Então você vai ficar com 10 mais 10 menos 2 sobre S mais 2. Então, o seu y2 de t vai ser 10 delta de t menos 20
e a menos 2t. Se você quiser, é possível colocar um h de t multiplicando tudo isso para não termos que dizer que o t é maior ou igual a zero. E ainda, claro, né, você pode só fazer uma simplificação e já vamos comparar a nossa resposta com o gabarito. Então, em princípio, a resposta esperada tem que ser essa aqui, e de fato, né, isso coincide com o gabarito. Então, esse seria o seu y2 de t, seria a saída associada à entrada delta de t. Mais um problema com função de rede, você tem a saída VO relacionada com a entrada VI, e ele fala se a tensão de entrada for uma excitação impulso unitário, ou seja, se o nosso VI de t for igual ao delta de t, já sabemos quanto que vale o VI de S, que vai ser simplesmente 1. A tensão V0t para t maior que 0 será. É possível obter o VO de t a partir do VO de S, né? Porque ele vai ser, então, 1 sobre 2S mais 9. Só substituir o VI pela transformada, e aí envolve a interpretação de texto, né? Isso, portanto, vai te dar uma antitransformada bem trivial, mas antes é importante fazer aquela modificação, né? Então, isso na prática é meio, que multiplica 1 sobre S mais 9 sobre 2. É sempre importante que você consiga deixar o coeficiente do S unitário. Agora sim, né? É uma antitransformada bem tranquila. Meio vezes e elevado a menos 9 meios de t, que só pode ser, de fato, a letra D, né? É uma questão em que você precisa interpretar o problema e se atentar aí às passagens algébricas. Bom, esse problema, ele envolve também função de rede, só que já aplicada a um circuito. Então, sabemos da relação constitutiva de capacitor, resistor e indutor o seguinte: a queda de tensão provocada por esse resistor, ela vai ser 10I. Para o indutor, você sabe que a tensão dele é modelada da seguinte forma: L dI dt na convenção do receptor. Então, eu consigo dizer que a queda de tensão provocada por esse indutor, a princípio, ela vai ser L dI dt. Acontece, né, que o nosso L vale 1, então eu vou omitir. Então, isso aqui ficou dI dt de t. E para um capacitor, sabemos que o I dele é um C dV dt. E, portanto, você consegue extrair a tensão de um capacitor, dada a condição inicial, na convenção do receptor. Certo? Então, com essas três relações, nós conseguimos utilizar a segunda lei de Kirchhoff. Então, isso aqui seria o nosso V de t. E, bom, agora é só aplicar essas fórmulas com a segunda lei de Kirchhoff. Então, posso dizer que o meu Ezão de S vai ser igual ao 10 Izão de S, mais a transformada do dI dt, ela vai ser simplesmente S I de S, menos o I de 0 menos, só que para funções de rede nós consideramos condições iniciais nulas, então esse I de 0 menos ele pode ir para 0 nesse caso, e você vai ficar apenas com S I de S. E agora basta você aplicar a transformada no V de t do capacitor. Então, isso aqui seria o V de S do capacitor, então vamos precisar daquela propriedade da transformada da integral. Lembrando que 1 sobre C vai dar 1, né, porque é 1 farad. Então você vai ficar simplesmente com I de S sobre S. E essa, portanto, seria a equação laplaciada da segunda lei de Kirchhoff. E o exercício quer que você encontre o H de S, que é I de S sobre ES de S. Então basta eu dividir a última equação por E de S. Então você vai ter 1 igual a 10 mais S mais 1 sobre S, I de S sobre ES de S. Então, o nosso H de S vai ser 1 dividido por aquela expressão do par de parênteses, e agora é só fazer uma simplificação de leve, né? Vamos ter S2 mais 10S mais 1, e esse deve ser o gabarito da questão. Vamos comparar a nossa resposta e, de fato, né? Então você precisa, se não conseguiu decorar ainda como que escreve a Laplace da tensão de um capacitor, basta você utilizar a relação constitutiva, aplicar a propriedade da Laplace de uma integral. Bom, o próximo problema, ele envolve um conteúdo que vocês já viram, mas é por precaução. Então ele te dá a transformada de Laplace da resposta livre de um circuito e fala a respeito dessa equação e a classificação do circuito. Então aqui a equação característica dele é determinada pelo polinômio que consta no denominador. Bom, e aqui precisamos extrair as raízes dele. No caso, as raízes vão ser dadas por isso aqui. Então é basicamente a aplicação de um Bhaskara. Eu apliquei um Bhaskara versão reduzida aqui.
E você nota que a parte real é negativa, a parte imaginária, e você tem raízes complexas conjugadas. Lembrando que o nosso polinômio característico de forma genérica, ele é dado por isso aqui. Então você já consegue extrair quais são os valores de alfa e ômega zero. O alfa vai ser 2 e o ômega zero tem que ser 2 raiz de 2. Basta você olhar então para o polinômio que ele te deu e fazer a correspondência, né, entre cada um dos coeficientes ali, segundo as potências decrescentes de S. Então você tem que alfa e ômega estão bem determinados. E aí é importante termos a teoria sobre a classificação do circuito conforme os dois parâmetros. Nesse caso, nós vimos que alfa ao quadrado, portanto, é 4 e ômega zero ao quadrado é 8. Estamos no caso em que ômega quadrado é maior do que alfa quadrado, então você está num caso de subamortecimento ou circuito oscilatório. Além disso, ele fala sobre a frequência própria, que é o ômega d, que é basicamente a raiz quadrada da diferença do ômega 0, 2, menos alfa 2. Então isso vai te dar raiz quadrada de 4, que é igual a 2. E de fato, né, a alternativa D trata de todas essas afirmações, todas corretas. Então a frequência própria não amortecida vale 8 radianos? Não. É o ômega zero quadrado que vale 8 radianos ao quadrado por segundo ao quadrado. Aqui ele fala, trata-se de um circuito com um comportamento superamortecido? Não, vimos que é oscilatório. Mas ele acertou o alfa, né? É 2 segundo a menos 1. Ali ele ainda diz, as condições iniciais V0- e V.0- não podem ser determinadas com os dados do problema. Isso é mentira, porque a resposta livre nesse caso é dada como S mais 2 dividido por S2 mais 4S mais 8. E isso, se consultarmos o nosso livro de circuitos, vamos ver que pode ser modelado segundo essa equação genérica para respostas livres. Então, na verdade, as condições iniciais elas já estão dadas, né? O V de 0 menos é fácil ver que ele seria igual a 1 volt. E o V0 menos ponto, ele vai ser igual a 2 menos 2 alfa vezes 1. Basta você fazer a correspondência desse retângulo com esse 2 e isolar o V0 ponto menos. E bom, nós sabemos que o alfa vale 2, então você também consegue determinar as condições iniciais da resposta livre com os dados que o problema nos forneceu. Então aquela alternativa também é falsa, podemos determinar sim. E na letra C ele diz que se trata de um circuito com amortecimento crítico. Isso é mentira porque o alfa ao quadrado é diferente do ômega zero quadrado, cuja tensão tende para 2 volt em regime permanente. Bom, para você encontrar qual seria a tendência do V de T, você vai precisar encontrar a resposta no tempo. Mas você não precisa fazer isso porque ele erra ao dizer que o amortecimento seria crítico, então é só a letra D mesmo. É importante ter essas classificações e definições em mente. Bom, e vamos agora para uma questão que envolve, mais uma vez, função de rede com uma equação diferencial. E aqui você vai precisar se lembrar de como fazer a transformada da derivada, né? Bom, lembrando que o nosso g de S é o y de S, que é a saída, dividido pela entrada, u de S. Basicamente, eu preciso ignorar as condições iniciais quando eu aplicar a minha Laplace e depois fazer y sobre u. Então, você vai precisar se lembrar de quanto que vale a Laplace da derivada terceira de um f de t. Isso aqui vai te dar um s ao cubo, f de s, menos s ao quadrado, f de 0 menos f de 0 menos, ponto, menos f ponto ponto de 0 menos. A derivada segunda, por outro lado, é mais conhecida, ela vai ser S2, Fs menos F0 menos F ponto 0 menos, e a derivada primeira tem a transformada sendo igual a SFS menos F de 0 menos. Como estamos lidando com condições iniciais nulas, você pode simplesmente ignorar todos os f de 0 menos, f ponto de 0 menos e f2 pontos de 0 menos. Isso vale também para o u, né? Tanto para y quanto para u. Então, quando você aplica esses conhecimentos ali na sua equação diferencial, com o que ficaremos? Bom, você vai ter um s ao cubo yzão de s, mais 3s ao quadrado yzão de s, menos 10s yzão de s, e do lado esquerdo é por aí que a gente para. Do lado direito você vai ter 3s quadrado u de s, menos
S U de S mais U de S. Agora você pode isolar o seu y e o seu u também. Então é uma boa prática, inclusive, vocês colocarem a expressão residual ao lado esquerdo das suas variáveis, porque daí você não confunde com esse s dentro do par de parênteses que diz respeito ao argumento da sua função, né? Maravilha, agora eu sei que o g de s é y sobre u de s. E isso aqui vai ser 3s2 menos s mais 1 dividido por s ao cubo mais 3s quadrado menos 10s. Aí podemos comparar nossa resposta com a do gabarito e, de fato, né, essa seria a resposta. Bom, ele fala ainda do valor do resíduo da exponencial e2h de t na resposta anterior que obtivemos para y, considerando, né, lá do primeiro enunciado que o u de t é o h de t. Então, quando eu isolo o meu y, eu vou passar o u multiplicando a nossa função de transferência e o nosso u de t, ele tem a transformada igual a 1 sobre s. Então, você vai ter 3s2 menos s mais 1 dividido por s ao cubo mais 3s ao quadrado menos 10s. Bom, aqui ainda é possível simplificar essa expressão com relação ao denominador. Eu posso deixar assim. E ainda eu consigo simplificar mais uma vez, fazendo assim. Agora, como ele quer o resíduo associado ao E2t h de t, eu posso lançar a mão do cover up e dizer que nosso resíduo A vai ser a nossa função multiplicada pelo s menos 2 com s indo para 2. Então, na prática, eu posso omitir esses termos e só fazer a substituição, né, do s indo para 2. Então, você vai ficar com 12 menos 2 mais 1, isso sendo dividido por 4 vezes 7. Portanto, o valor de A nesse caso vai ser 11 sobre 28. Então, nota como é importante saber lidar com a função de transferência e saber relacioná-la a uma entrada e uma saída. Você pode obter informações no tempo ou no S também. Uma questão que pode aparecer também é sistemas de equações no mundo do Laplace. Então ele fala para você determinar o produto dos polos das funções de rede do circuito, e para isso você só precisa olhar para essa matriz aqui. Então você vai, na verdade, calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante é feito segundo o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, você vai ter s mais 3, que multiplica 2s mais 3, menos 4. Bom, e aí quando você iguala isso a zero, você vai obter as FCPs dessa função de rede do circuito. E fazendo a distributiva, você vai ter 2s mais 2, mais 3s, mais 6s mais 9, menos 4. E ficamos com 2s2, mais 9s, mais 5. Tudo isso igual a zero. E bom, você pode se lembrar que o produto das raízes S1 e S2 vai ser 5 sobre 2, que é esse coeficiente dividido por esse. É sempre assim. Se ele pedisse a soma, né, você poderia dizer que S1 mais S2 é menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. Ou você, caso não se lembrasse disso, é só calcular essas raízes e depois calcular o que ele está pedindo de fato, né? Mas aqui ele pede produto e o produto é dado por essa lógica de você dividir o último pelo primeiro, considerando essa ordem de decrescimento do expoente em S. Bom, essa é uma questão que também poderia aparecer numa versão mais simplificada, claro, mas basicamente você tem um sistema de equações diferenciais e quer encontrar o I2S. Bom, essencialmente você vai aplicar a transformada de Laplace em cada uma das equações e atentando-se às condições iniciais. Então, vamos aplicar o conceito da transformada da derivada primeira de uma função, que vale isso aqui. E bom, aplicando a transformada para a primeira equação, você vai obter s i1 de s menos condição inicial das duas correntes é 1, então menos 1, mais i1 de s menos i2 de s. E a transformada do 5 é 5 sobre s. E para a segunda equação, você vai ter 2s i2 de s menos 2. Esse 2 aqui ele faz a distributiva na condição inicial também. Depois você tem um i1 de s mais 3 i2 de s. Tudo isso igual a zero. Transformada de Laplace do zero é o próprio zero. Agora você precisa isolar o i1 de s, já que ele pergunta a você o i2 de s. Então você teria i1 de s sendo igual, pela segunda equação, né, a 2s mais 3 i2 de s menos 2. E aí eu vou jogar essa informação lá na primeira equação para descobrir quanto que vale o meu i2. Então, lá na primeira equação eu já posso isolar o i2. Ele vai ser s mais 1 que multiplica o i1, só que eu acabei de descobrir quanto que vale o i1. Então, vamos precisar de colchetes.
Então, S mais 1 vai estar multiplicando o I1, só que o I1 vale isso aqui. Depois ainda você vai fazer menos 1, menos 5 sobre S. Então, aqui eu vou multiplicar a equação como um todo por S, e o meu objetivo é isolar o I2. Então, você vai ficar com S que multiplica S mais 1, 2S mais 3 que multiplica o I2 de S, menos 2, menos S, menos 5. Bom, fazendo a distributiva do lado direito, você vai ter S, S mais 1, 2S mais 3, I2 de S, menos 2S, S mais 1, menos S menos 5. E agora sim eu consigo isolar o I2 de S. Ele vai ser simplesmente menos 2S, S mais 1, mais S mais 5, dividido por S menos S, que multiplica S mais 1, 2S mais 3. Bom, e agora fazendo as distributivas no numerador e denominador, vamos ter 2S2 mais 3S mais 5, dividido por S menos S ao quadrado mais S, 2S mais 3 ainda. Então você vai ter S menos 2S ao cubo, menos 5S ao quadrado, menos 3S, e eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos, então eu vou ficar com 2S2 mais 3S mais 5 sobre 2S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 2S. E esse seria o gabarito esperado mesmo. Se você quisesse, por exemplo, encontrar a equação matricial que define esse sistema de equações diferenciais, você poderia fazer uma mera reorganização aqui, né? Então as suas variáveis são o I2 e o I1. Então você quer obter os coeficientes associados a cada uma dessas variáveis. E na segunda equação começamos com menos I1 de S, depois você tem o 2S mais 3, tudo isso igual ao 2. E aí a equação matricial associada a esse sistema vai ficar S mais 1, eu só vou pegar os coeficientes na ordem, menos 1, 2S mais 3, aí as nossas variáveis aparecem, e aqui você teria as tais condições iniciais. Então, você conseguiria obter também as FCPs e a função de transferência associada a esse sistema de equações, que é o que a gente vai ver nesse problema seguinte. Então, você tem uma rede que é descrita por uma equação diferencial, que foi reescrita segundo a equação matricial, né? Aí ele fala que o U representa a entrada e Y a saída, e ele pede para você determinar as FCPs desta rede, assim como as funções de rede associadas. Então, vamos determinar primeiro as FCPs. Basta você fazer, então, o determinante da matriz do nosso sistema. Então, esse é um outro problema, mas você nota que todos eles são muito parecidos. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, você vai encontrar as tais FCPs. Então, você vai ter S quadrado, mais 2S, mais 3S, mais 5S, mais 3, tudo isso é zero. Então, calculando com Bhaskara, você vai obter menos 5, mais ou menos, 25 menos 12, dividido por 2. E essas seriam as FCPs. Certo, agora para você encontrar as funções de rede, você vai precisar inverter essa equação matricial, a matriz principal. Então, o que você faz nesse problema é basicamente multiplicar pela inversa do lado esquerdo. E em multiplicação de matrizes você precisa respeitar a ordem, né? Porque não são operadores comutáveis, certo? E você sabe que a multiplicação de uma matriz pela sua inversa vai dar a identidade, e a identidade vezes essa matriz coluna vai dar a própria matriz coluna dos y's. Agora, como que eu inverto essa matriz, né? Tem um truque para inverter matriz 2 por 2, é basicamente trocar os elementos da diagonal principal de lugar e trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. E tem um agravante, né, que você precisa dividir essa sua matriz pelo determinante da matriz de origem. Então você vai precisar fazer um cálculo não muito agradável aqui, mas é basicamente dividir essa matriz que obtivemos pelo determinante dessa matriz que está sendo invertida. Agora sim você pode multiplicar pela matriz coluna do U. Então, fazendo essa conta, você vai obter justamente algo próximo do que buscamos, porque buscamos as funções de transferência, né? Bom, nós sabemos quanto que vale esse polinômio, é justamente o polinômio característico, certo? Agora, você se recorda que a saída y, ela é sempre um g de s vezes a entrada, né? E é basicamente isso que a gente tinha, né? Então, se você avaliar essa equação matricial, você pode fazer uma analogia com essa equação que a gente tem da função de transferência e dizer que isso aqui faz o papel de g e isso aqui faz o papel do e. Então, eu posso dizer que o g11 vai ser s mais 1 dividido pelo polinômio característico e assim sucessivamente. Então, o g de 1, 2, linha 1, coluna 2 vai ser menos s, s2 mais 5s mais 3, o g de 2, 1 também é menos s2 mais 5s mais 3 e o g de 2, 2, que vai ser 2s
2S mais 3 sobre S2 mais 5S mais 3. Então, essas são todas as possíveis funções de transferência desse circuito, e basta você realmente inverter, né, aquela matriz principal da equação matricial com esse truque aqui de você trocar de posição os elementos da diagonal principal e trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. É que aqui são iguais, mas você não troca os elementos da diagonal secundária de posição, você só troca o sinal mesmo. E fazendo analogia com essa equação colorida, você vai ver que o g de S ele pode se traduzir em 4 outras funções, né? Cada uma associada a essas entradas da sua matriz 2×2, por isso que você tem 4. E com isso eu espero ter elucidado melhor o que pode cair amanhã no teste, mas essencialmente vocês devem estudar funções de rede e saber aplicar bem as transformadas de Laplace em equações ou sistemas de equações diferenciais. É isso e boa sorte!